Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Rodrigo Martins, sou um dos editores da revista Carta Capital e estou na companhia da repórter Thaís Reis Oliveira. Olá. E do redator-chefe Sérgio Lírio. Olá, bem-vindos. Estou de volta aí no primeiro programa do ano, depois de uma temporada em descanso na saudosa Vila Quaquá. Eu queria dizer, inclusive, que a gente pensou aqui, a Thaís, que depois que você ficou um mês e meio sem dar as caras aqui nessa redação, fazendo lá sabe-se o quê, que você deveria tocar esse programa hoje sozinho e a gente ficar aqui só de figurante. Fazendo piadas. Não me apetece. Com mais fino humor. Mas, de qualquer forma, acabamos de fechar a edição. Esta é a capa, né? O Imperador Afoito, que trata aí do conflito criado pelo presidente dos Estados Unidos com o Irã. Sérgio, você que acompanhou mais o fechamento desse conjunto, né, de reportagens e artigos, fale um pouquinho para a gente sobre o que tem aqui nessa edição, né? A gente reuniu aí vários especialistas, o Celso Amorim, o José Sócrates, ex-ministro de Portugal, primeiro-ministro de Portugal, que é um especialista desse assunto. Eu mesmo fiz uma reportagem, ouvi algumas fontes e tal. E o resumo dessa história é o seguinte, né? Os Estados Unidos normalmente não respeitam muito os acordos internacionais, os consensos internacionais, quando é do seu interesse, né? E também é muito recorrente entre presidentes americanos arrumar algum inimigo externo quando você está às vésperas de uma eleição ou quando você está numa situação interna difícil. E o Trump vive esses dois momentos. Ele é hoje alvo de um processo de impeachment. Sim. E é candidato à reeleição em novembro. Lembrar que, por exemplo, em 98, o Clinton, no meio do processo de impeachment dele, resolveu bombardear o Iraque. Então, isso é meio comum lá. Só que dessa vez, o Trump ultrapassou mais uma barreira, né? Porque na diplomacia é o seguinte, você ataca alvos, tal, isso ataca grupos ou indivíduos que são considerados terroristas ou que agem à margem da lei, mas nunca houve um precedente de você matar uma autoridade reconhecida. Sim. De um país soberano, porque essa é a base da negociação diplomática. Quer dizer, se os Estados Unidos em algum momento quiserem retomar um diálogo com o Irã, tornou-se agora mais difícil. Que nunca houve, né? Na verdade, as relações dos Estados Unidos com o Irã sempre foram muito conflituosas e acho que para quem ainda não entendeu, apesar desse caso já estar sendo repercutido há algum tempo, matar alguém como o general Soleimani seria o mesmo que matar um vice-presidente de qualquer outro estado. Então, general americano. Sim. Né? Porque qual a diferença? Ele era mais que isso, né? Qual a diferença do Soleimani? Sim, mas qual a diferença do Soleimani para um general americano ou para um general israelense? Ele não é mais violento, obviamente. Sim. Carrega nas costas vários crimes de guerra, que aquela região está repleta disso. Mas você pode dizer o mesmo não pode dizer o mesmo de um general israelense ou dos generais americanos? Vamos lembrar de Abu Ghraib, né? Tudo que os americanos fizeram lá de crime contra a humanidade. Isso basta, por exemplo, para uma autoridade de um outro país decidir matar aquele general. Não é o Osama Bin Laden, não é uma ação terrorista. Agora, Thaís, você falou que das relações, elas são tensas, mas elas foram bem, vamos dizer assim, houve um acordo tácito nos últimos anos no combate de um inimigo comum que era o Estado Islâmico, né? Então, o Irã e os Estados Unidos cooperavam no Iraque e em outras áreas para acabar com o Estado Islâmico. Que teve um grande papel do general Soleimani em pessoa, né? Ele saiu na capa de algumas revistas americanas nessa época como o grande libertador da região, alguém que ajudou a combater o ISIS, inclusive ao lado dos Estados Unidos. Então, quando o Donald Trump fez aquele discurso e disse que dessa vez o Irã e o Oriente Médio devem se comprometer e estar junto com os Estados Unidos na luta contra o terrorismo, ele, claro que com intenções talvez escusas, deixa de lado essa história que envolve pessoalmente o general Soleimani no combate ao terrorismo na região. Claro. Agora, e a participação brasileira nesse entreveiro? Então, falaremos em breve, porque é mais um capítulo patético da nossa história. Mas eu só queria ressaltar um ponto, é o seguinte, o que está acontecendo agora é mais, vamos dizer assim, uma lambança dos Estados Unidos que tem sido feita desde 2001. Desde o início da guerra ao terror, o que os Estados Unidos conseguiu colher na região foram as piores coisas possíveis. Eu vou só lembrar a história, quer dizer, 2001...
começa, você teve o 11 de setembro e aí os Estados Unidos decidem que ia enfrentar o terrorismo em nome da paz mundial, da democracia e tal. Fez todas as ações que fez. Derrubou o Saddam Hussein, interferiu na Líbia, no Afeganistão. E gastou, nesses 18 anos, entre 2000 e 2019, gastou 6 trilhões de dólares nessa guerra ao terror. Mas você teve, desde então, vários ataques na Europa, na Rússia, na Inglaterra, na Espanha, então o mundo não ficou mais seguro. 2001 começa essa guerra, faz isso tudo, ele derruba, são ditadores, são autocratas, mas o fato é que certas lideranças como Saddam Hussein que tinham na região, elas impediam o crescimento dos grupos islâmicos mais radicais. Quando os Estados Unidos aniquilam essas lideranças e deixam caos, o que acontece? Surge o Estado Islâmico. Uma ameaça que era muito maior do que a Al-Qaeda. Aí o que os Estados Unidos é obrigado a fazer? Ele entra num acordo com o Irã e com outros países para combater o Estado Islâmico. E o que ele acha? Nós vamos destruir o Estado Islâmico e vamos reinar na região. Mas o que acontece? Acontece o contrário. Quem cresce, quem se expande, quem ganha poder na região? O Irã. Então o assassinato do Soleimani tem a ver com essa disputa entre os Estados Unidos e o Irã, pelo domínio do Iraque e de outras regiões, na qual o Irã está ganhando tranquilamente. Na semana passada saíram uma reportagem, alguns vazamentos de documentos do governo iraquiano, feitas pelo Intercept dos Estados Unidos com o New York Times, que mostra a profundidade da influência iraniana no Iraque. Eles hoje dominam a burocracia, os serviços de inteligência, eles são ligados à elite iraquiana, à elite financeira, e os Estados Unidos está escanteado. Os Estados Unidos hoje tem uma região muito específica que eles têm apoio no Iraque. No resto, tem uma rejeição muito grande. E o que acontece com esse ataque? Mais uma vez, cria um novo problema para os Estados Unidos, porque a influência iraniana crescente e a forma como Soleimani lidou com algumas questões no Iraque, com muita violência, tinha despertado um certo rancor da população local. O Iraque, há 2 meses, vive intensas manifestações, e elas são basicamente manifestações contra o Irã e contra o Soleimani. Mas aí os Estados Unidos matam o Soleimani, ele vira um mártir, e o que acontece? Tanto internamente no Irã, as forças vão se juntar, quanto no Iraque, os pró-iranianos vão ganhar força. Sim. Então, o ataque, do ponto de vista geopolítico, também é um desastre para os Estados Unidos. Então, quer dizer, é mais um erro, uma história de erros sucessivos desde 2001. É o que tem acontecido no Oriente Médio. E com riscos para o mundo, porque o mundo ficou mais inseguro, não ficou mais seguro. Mais inseguro e mais vigiado. Né? É isso que aconteceu. No caso do Brasil, foi esse alinhamento patético, né? Que, novamente, e gratuito. Né? Se a gente pensar, nem a Hungria, nem a Polônia, com governos de ultradireita, também com vontade de se aliar aos Estados Unidos, se manifestaram de uma forma tão clara em relação a isso. O Brasil está insinuando, e o Bolsonaro, tanto o texto do Itamaraty quanto as manifestações do Bolsonaro insinuam que o Soleimani era um agente terrorista e que a Guarda Revolucionária é uma organização terrorista, porque as referências recorrentes ao terrorismo não cabem nesse caso, porque só os Estados Unidos e Israel consideram a Guarda Revolucionária Iraniana uma organização terrorista. A ONU não acha isso, a União Europeia não acha isso, os países do Oriente não acham isso. No mês passado, por exemplo, teve uma reunião no Japão de lideranças do Irã com o primeiro-ministro do Japão, numa tentativa de negociar um novo acordo com os Estados Unidos. Então, o mundo todo que se silenciou, né, não foi mais firme numa crítica aos Estados Unidos, numa reprimenda aos Estados Unidos, tampouco apoiou claramente os Estados Unidos. Os únicos países que fizeram isso foram o Brasil e o Reino Unido, que está sempre na aba dos Estados Unidos. Então, essa situação. E que encerrou nessa semana com um lance, obviamente, muito peculiar, né, mas muito bolsonárico, vamos dizer assim, que foi o presidente fazendo uma live para mostrar que ele estava assistindo um pronunciamento do Trump. Mas o presidente do Brasil faz uma live. Em resumo, deu muitos memes. E o que mais chama a atenção é que ele passou 20 minutos assistindo a live, com alguns tiques, algumas anotações, para mandar no final uma coisa tipo, e o Lula, hein? E contar mentira, porque ele
Ele retomou aquele acordo do Lula com Ahmadinejad e intencionalmente confundiu o apoio do país à época, me corrija se eu estiver cometendo alguma incorreção, Sérgio, para que o Irã produzisse energia nuclear com apoio para um programa nuclear de fato, para o Irã construir bombas, né? E não era o caso. Então, além da submissão ali explícita nessa cena, ele aproveitou para fazer um único apontamento muito curtinho e colocar o governo petista na história. Com uma mentira, né? Porque Sim, aquele acordo de 2008 era um acordo para justamente limitar o desenvolvimento nuclear iraniano. E vamos lembrar, os Estados Unidos boicotou porque não queria o protagonismo do Brasil e da Turquia. Mas, alguns anos depois, fez um acordo muito semelhante. O acordo que os Estados Unidos assinou em 2015 com o Irã é muito parecido com aquele que o Lula e o Erdogan tinham negociado naquele momento. Então, era só uma questão de força política, de protagonismo, né? Não se queria que os Estados Unidos queria ser o condutor dessa conversa. Agora, tem gente, por exemplo, o Celso Amorim, o ex-chanceler Celso Amorim, que escreve um artigo nessa edição a respeito, ele se preocupa tanto com os prejuízos econômicos que podem vir, quanto com o risco da segurança brasileira, que o Bolsonaro novamente coloca o Brasil na linha de tiro desses grupos terroristas, né? Que não tem uma relação direta com ele, quer dizer, não são iranianos em si, mas tem uma relação próxima. E são fiéis e conversam, e tem canais de conversa com o Irã, né? Já o professor Reginaldo Nasser, que é da PUC de São Paulo, acha que o Brasil não é relevante nesse jogo e talvez a gente não corra um risco de segurança, né, de ter um atentado aqui. Mas ele ressalta também os prejuízos econômicos que podem vir pela frente. No ano passado, o Brasil exportou 2,2 bilhões de dólares para o Irã, basicamente produtos agrícolas. Não é tão fácil substituir esses fornecedores no mundo. Você não tem tantos assim fornecedores de milho, nem de soja, nem de carne do tamanho do Brasil. Mas é possível que ao longo do tempo, e com tantas desfeitas, essa não foi a primeira, vamos lembrar que no ano passado, por exemplo, o governo brasileiro deteve um cargueiro iraniano por 50 dias no porto de Paranaguá, porque se recusava a abastecer com petróleo da Petrobras o cargueiro. Então, assim, você vai acumulando, aí tem também a história da embaixada em Jerusalém, que vai em volta, o governo diz que vai fazer, isso tudo vai criando um clima ruim para o comércio brasileiro, tanto que os produtores rurais têm reclamado, né? É um mercado importante. O Irã está entre os 25 maiores compradores do Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras tiveram uma perda de dinâmica, elas cresceram menos do que as importações. É um sinal de que a gente vai enfrentar uma certa dificuldade nos próximos anos no mundo, que está crescendo menos do que se imagina, e vai crescer menos em 2020 do que era previsto. E você está abrindo mão de mercados importantes. Isso talvez não aconteça não aconteça nos próximos meses, mas certamente o Irã já deve estar procurando outros fornecedores, pensando e tentando entender qual é a posição do Brasil nisso, né? É sempre um alinhamento automático que, lembrando, não se ganha nada. Eu queria sempre lembrar aqui, a gente já falou isso algumas vezes, mas o mercado, do ponto de vista do comércio, os Estados Unidos não será um parceiro central para o Brasil, porque há uma competição de produtos, né? A pauta exportadora brasileira não contempla os interesses dos Estados Unidos, né? Quem precisa comprar produto agrícola é a China, são os países do Oriente Médio. Os Estados Unidos têm uma agricultura forte, que compete com o Brasil em várias, inclusive no milho, inclusive na soja, na carne. São coisas que não são complementares. Então, esse alinhamento automático também, desse ponto de vista, você não entende por quê. É só esse delírio particular e ideológico, tanto do Bolsonaro quanto do Ernesto Araújo. E, voltando também um pouco para o Brasil, o repórter André Barrocal, de Brasília, preparou uma matéria sobre os negócios ocultos do ministro Paulo Guedes e dos seus apadrinhados, né? Barrocal, conta pra gente um pouquinho aí sobre a sua matéria. Boa tarde, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital. Em primeiro lugar, um feliz 2020 a todos. Pois é, nessa minha primeira reportagem do ano, eu trato do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele está de férias e volta ao batente na próxima segunda-feira. Ali, perto do Natal, Guedes ganhou um presente de grego. Um deputado do PDT do Rio, Paulo Ramos,
pediu ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União e à Comissão de Ética Pública da Presidência a abertura de uma investigação sobre o ministro. Ramos, o deputado, passou o ano de 2019 recolhendo informações sobre os negócios privados de Paulo Guedes, a participação dele em empresas, fundos de investimento, e está convencido de que o ministro ainda hoje é sócio oculto dessas empresas, desses fundos. Quer a investigação para comprovar a sua suspeita. Essas ligações do ministro configurariam uma violação da Lei de Conflito de Interesses. É uma lei de 2013 editada justamente para impedir que agentes públicos tomem decisões influenciados por interesses privados, interesses particulares. Paulo Ramos tentou obter mais informações sobre o ministro, sobre os negócios do ministro, na CPI do BNDES, mas esbarrou no presidente do banco. Gustavo Montesano, vice-presidente, entrou no governo pelas mãos de Paulo Guedes, foi secretário do ministro antes de se tornar presidente do BNDES. A denúncia e a minha reportagem tratam ainda dos irmãos de Paulo Guedes, Gustavo, que é investigado juntamente com o ministro pela Operação Greenfield, aquela que se debruça sobre fundos de pensão estatais, e Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Faculdades Privadas. Pois é, a minha reportagem trata disso, eu espero que gostem, um grande abraço a todos e feliz 2020. Obrigado, Barrocal. E a Thaís também preparou uma matéria interessante para essa edição sobre a cruzada do Bolsonaro contra o conhecimento, os livros didáticos, ele que não gosta muito de livro porque é um amontoado de um monte de coisa escrita, né? Algo do gênero. Thaís, qual que é o impacto disso real nas editoras de livro didático? O que os alunos vão ter à mão aí nos próximos anos? Olha, Rodrigo, as editoras de todo o Brasil estão, nesse momento, numa correria absurda para, em primeiro lugar, entregar a tempo esse material, porque o edital para a compra desses livros didáticos foi publicado muito recentemente, né? Saiu com alguns meses de atraso, e as editoras muitas delas tiveram que refazer esse projeto. E o que muda essencialmente nesse edital? Esses livros são, em primeiro lugar, os primeiros que o governo Bolsonaro vai acompanhar o processo do começo ao fim, e segundo, os primeiros que vão apresentar o programa da reforma do ensino médio, aquela aprovada no governo Temer. Então, esses livros, quando o Bolsonaro disse naquela ocasião que esses livros de hoje têm muita coisa escrita e que o governo dele ia dar uma suavizada naquilo, ele na verdade não estava mentindo, não. E não eram bravatas, né? Os livros... redução de conteúdo mesmo? Isso, redução de conteúdo e de páginas, porque além desses livros serem menores, um livro que hoje está com um aluno do terceiro ano do ensino médio pode ter até 1000 páginas, né? É possível que as escolas aí do Brasil inteiro tenham livros de até 1000 páginas. Os livros que vão chegar nas escolas em 2021 podem ter, no máximo, 300 páginas. E não é só isso, porque esses livros não serão mais divididos por português, matemática, literatura, geografia, etc., né? Como eles fazem parte daquela reforma do Temer para o ensino médio, eles serão livros com disciplinas unificadas, linguagem, ciência, são menos livros e tratando de disciplinas unificadas. O que a comunidade de educadores e especialistas na área tem chamado a atenção? Que a política do livro didático no Brasil, ela é uma política de Estado, né, que começou nos anos 30, mas passou a funcionar de fato só a partir dos anos 80, na redemocratização, que entrega bons livros, né, para os estudantes da rede pública, e que não é só isso, né? Em muitos dos lares, os livros são o único objeto, além da Bíblia, para uma criança ler, né? Em muitas casas, o livro didático é o único livro que a família tem em casa. Eu imagino que na do Bolsonaro também. Né? Exato. A grossa maioria dos estudantes da rede pública brasileira são filhos de pais de mães com pouca escolaridade. Então, quando você recebe menos livros e um livro de menor qualidade, isso impacta a primeira formação intelectual, também a formação intelectual da criança ali extra classe, mas também na sala de aula, porque o livro didático é a base pela qual a maioria dos professores hoje prepara as aulas, né? Então você vai entregar um livro ruim para um aluno que já tem uma educação comprometida e é difícil, né? Porque esses livros do ensino médio vão circular pelos próximos 4 anos e as ameaças do Bolsonaro têm assustado, né? As editoras e os professores. Então, Thaís, não é só uma questão de
diminuir o tamanho dos livros, né? Também uma censura das editoras, né? Uma autocensura. Sim, porque além dessa ameaça de... Quando ele embute nessa ameaça de suavizar os livros, os conceitos, né, da ideologia bolsonarista, na verdade já são uma preocupação das editoras desde o início do ano, né? Esse edital saiu agora, mas os livros começam a ser produzidos muitos meses antes. E como esse é um mercado bastante dependente da verba do governo, e hoje uma editora gasta entre 1 milhão e 2 milhões para colocar uma coleção de livros à disposição do governo, eles têm muito medo de que uma eventual polêmica, aqui colocando todas as aspas em polêmica, possa atrapalhar a relação comercial das editoras. Então, o que tem ocorrido, né, segundo fontes que eu ouvi em várias editoras do país, é uma espécie de autocensura mesmo, porque muitos desses conteúdos começam a ser questionados ainda na fase da produção de originais, quando a equipe de autores se reúne e começa a desenhar e separar por capítulos cada um desses temas, né? Eu conversei com uma funcionária da editora Moderna, que é uma das principais do país, e ela me fez um relato muito rico em detalhes, assim, a respeito, por exemplo, de um fascículo de literatura que eles estavam produzindo e que, para não desagradar o governo, tem deixado de colocar em destaque autores homossexuais. Nessa mesma editora, um fascículo sobre literatura homoerótica foi descartado logo de cara, né? Então, embora não haja uma pressão explícita do governo perante as editoras, tem da parte deles um temor de não ter os livros aprovados, que leva à autocensura. Até nas fotografias, né? Sim, principalmente quando você fala em charges, em fotografias, eles, com muitas palavras, dizem, estamos tentando não exagerar. Mas, por exemplo, um fascículo sobre a ditadura não vai ter a foto de um protesto ali. Então, essa liberdade dentro das editoras está sendo tolhida, assim, de alguma maneira. Porque a preocupação em não desagradar o governo está levando em conta a liberdade pedagógica, editorial, etc. E eu queria destacar também uma outra dúvida, né, dos educadores, a respeito de quem vão ser as pessoas que vão acompanhar a produção desse livro didático e checar se as informações estão corretas ou não, porque isso vai ser feito por um conselho, e por um conselho que vai ser nomeado por este Ministério da Educação, por pessoas eventualmente ligadas ao governo. Então, embora a gente tenha uma lei que resguarde algo da liberdade pedagógica, ainda dos livros didáticos, o que pode acontecer é que o governo consiga aprovar um projeto que, no limite da lei, comece a desrespeite algumas das diretrizes de respeito a minorias, de promover a imagem positiva das mulheres, da população indígena, dos negros, quilombolas, e que a partir dali vá, de pouco em pouco, mudando a cabeça desses livros e o pior, fazendo a política do livro didático voltar para um momento anterior à democracia, né? Porque como ele sempre fala nos livros da ditadura, que ele se lembra, esses livros, eu queria ressaltar que são uma porcaria, né? Eles são responsáveis pelo desinteresse da leitura, o desinteresse com a língua que hoje assola o país. Então, na verdade, você não está expandindo, né, o conhecimento dos alunos, você está encurtando. E a que serve, né, essa iniciativa? Agora, eu só queria lembrar que eu acho que o Bolsonaro, na verdade, reflete um movimento que não é de hoje, começou muito durante o processo de impeachment e derrubada da Dilma. Eu queria só fazer um relato pessoal, não sei o quanto ele é representativo do Brasil, mas na escola dos meus filhos, em 2016, houve uma grita contra um livro didático porque tinha uma foto de uma manifestação da CUT. E aí vários pais ligaram para reclamar por que aquele livro didático tinha sido escolhido, porque tinha uma foto de uma manifestação da CUT que falava sobre trabalho, emprego e lutas sociais. Então, porque é a maior central sindical do país. É isso. Você começa a esconder versões da história que atrapalham o governo. Isso é péssimo, porque o livro tem que conter versões à esquerda e à direita, né? Ele tem que ser plural, é o mínimo, porque a pluralidade, ter um professor liberal, uma professora marxista, esse caldo de cultura dentro das escolas que dá para os alunos o subsídio para que eles possam formar as próprias opiniões e se tornar sujeitos, né? Então, essa, na verdade, é uma ameaça, talvez, no ponto de vista, falando só do Brasil, mais grave que uma eventual guerra entre os Estados Unidos e o Irã. É muito sério. Vai produzir efeitos de longo prazo. Sim, de longo prazo. E o Rodrigo, na sua volta gloriosa, você fez uma, né? Nem tão gloriosa assim, mas... Você preparou uma reportagem sobre uma possível aliança, a formação de uma chapa entre o Guilherme Boulos
e a Luiz Erundina para a Prefeitura de São Paulo. O quanto isso é possível, é provável neste momento? Então, o PSOL ele ainda não concluiu o seu debate interno, ele tem, acho que até o dia 15 de fevereiro para prazo de inscrição das candidaturas, já estão inscritos o deputado Gianazzi, deputado estadual aqui de São Paulo, que tem uma longa trajetória na área de educação, a deputada Sâmia, né, que é uma grande líder feminista, está jovem, né, representa muito bem esse segmento. Mas, assim, lideranças do PSOL estão há muito tempo sondando o Boulos para que ele seja o candidato a prefeito da cidade, né? E essa ideia acabou ganhando um reforço com a ideia de fazer uma dobradinha com a Erundina. A tese é que o Boulos ele já tem uma interlocução muito boa com setores médios da sociedade e é capaz de puxar o debate programático, além de ser uma liderança jovem, né? E a Erundina, ela teria aquelas, enfim, a capacidade de penetrar melhor na periferia, porque ela já foi prefeita, deixou um legado em vários locais, além da experiência administrativa, a experiência mesmo como parlamentar. Ela está, né, com 85 anos, aí, é uma longa trajetória muito querida, política, né? Rodrigo, eu gostaria de adiantar uma pergunta e saber se esse desejo do pessoal para que o Boulos concorra à prefeitura é também um desejo da parte dele, ou isso de alguma maneira atrapalha os planos nacionais? Na verdade, assim, pelo que eu apurei, tanto o Boulos quanto a Erundina estavam inicialmente resistentes a essa ideia, né? O Boulos ele pretendia, na verdade, continuar fazendo o que ele vinha fazendo, ou seja, atuando dentro do MTST, que é a base dele, né? E percorrendo o país para auxiliar na organização de movimentos sociais e de alguns núcleos de resistência ao governo Bolsonaro, né? Isso permitiria a ele consolidar a ideia de uma liderança nacional e por aí vai. Então não estava nos planos dele concorrer, mas ele estaria já bem menos resistente a essa ideia, né, hoje, sobretudo se se consolidar o cenário de o PT não indicar o Haddad para concorrer. Se o Haddad for lançado, eu acho que ele não topa. Sim. Mas lançando qualquer outro nome menor, eu acho que ele tende a topar esse desafio. A Erundina, na verdade, ela está se preparando para a sua aposentadoria, ela já anunciou isso, né? E ao conversar comigo, ela falou, olha, em princípio eu gostaria de me afastar da política institucional, concluir esse meu 6º mandato, né, na Câmara dos Deputados e me dedicar à militância política, né? Porque ela falou que nunca vai deixar de militar. Mas eu perguntei, mas a senhora consideraria? Ela disse, bom, eu teria de pensar a respeito, né? Sim. Então, por mais que ela se mostre relutante, ela não disse que não topa, né? E isso é visto por várias lideranças do PSOL como um projeto auspicioso, né? Por quê? Se o PT não lança o Haddad, né, você tem vários outros nomes que estão sendo colocados, mas que são nomes que não são, neste momento, capazes de articular uma candidatura unitária, conjunta da esquerda na cidade de São Paulo. E são nomes de menos peso, né? Então, a expectativa do PSOL é que essa candidatura possa, inclusive, avançar sobre redutos petistas, né? Então, por exemplo, se o PT lançar o Gilmar Tato, que foi secretário municipal, né? Ou mesmo o ex-ministro Padilha, né? Eles acreditam que a dupla Boulos e Erundina pode acabar empolgando mais, né, os setores progressistas da cidade de São Paulo do que o PT, que, enfim, tem uma estrutura partidária muito maior. Sim. E que, obviamente, tem também uma preferência do eleitorado muito maior do que o PSOL enquanto partido na cidade. Sim, né? E você tem acompanhado como andam as negociações dentro do PT? Um nome feito do Gilmar Tato, por exemplo, agrada os grandes nomes do partido? Esse é um projeto mais pessoal dele? Na verdade, você tem ao menos 7 possíveis candidaturas, né?
E o Gilmar Tato, ele teria, segundo relatos, o controle da maioria no diretório paulistano. Mas claro que uma decisão de uma candidatura não leva em conta só o poder que você tem dentro do diretório, mas também a possibilidade dessa candidatura vingar, ter êxito e tal. Então, além do Gilmar Tato, tem o deputado Paulo Teixeira, tem o ex-ministro Padilha, tem o vereador Eduardo Suplicy, né? Cogita-se até o ex-secretário Nabil Bonduque, né? E assim, até onde eu pude pegar com certos interlocutores, Lula teria aceitado a recusa do Haddad de não disputar, né? E pediu para que esses postulantes ao cargo não se digladiem, né? Não entrem numa briga fratricida. Então é muito possível que o Lula não intervenha nessa disputa e veja o que vai se desenhar aí nas próximas semanas, né? E a gente também teve essa semana na área de cultura uma matéria sobre a nova curadora do MASP, na verdade curadora adjunta, e é a primeira vez que uma mulher de origem indígena foi nomeada para esse cargo, e o Eduardo Nonomura, um dos autores da matéria, fala a respeito. Olá, Nonomura, diga aí. Olá pessoal, caros leitores da Carta Capital. Em Cultura, apresentamos a história de Sandra Benites, a mais nova curadora adjunta do MASP, o maior museu de arte da América Latina. Sandra nasceu na aldeia Porto Lindo, em Mato Grosso do Sul. É uma aldeia Guarani e Andeua. Ela é antropóloga e terá um papel muito importante para a instituição em 2021. O MASP vai preparar uma programação inteiramente dedicada à história dos indígenas. Nas nossas notas culturais em Bravo, destacamos os discos de Erasmo Carlos, Fernando Brant e Zé Renato. E para quem estiver no Rio, o Centro Cultural Banco do Brasil apresenta neste mês a filmografia de Federico Fellini, dica imperdível. Até a próxima. E um outro assunto palpitante da semana é a, em breve, vinda de Eduardo Fauzi para o Brasil. Eduardo Fauzi, para quem não se lembra, é o principal acusado pelo atentado contra a sede da produtora do Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro. E o nosso novo repórter, o Vitor, trouxe alguns detalhes curiosos assim, a respeito da biografia dessa figura, né, Sérgio? Sim, ele conta tanto essa história do Fauzi, quanto também registra essa decisão aí do desembargador do Rio de Janeiro de mandar retirar do ar o especial do Porta dos Fundos, uma decisão que foi tomada na quarta-feira, né? Esse desembargador já tem um histórico assim, de decisões controversas ou de não decisões. Ele já recusou, por exemplo, vários processos por estímulo à homofobia e ao ódio do Bolsonaro. Claramente se alinha com esse pensamento e tomou essa decisão, e o Fauzi acabou gravando um vídeo comemorando essa decisão, como se a atitude dele fosse correta, né? E nós temos esse momento também engraçado, que das peculiaridades do Brasil, nós temos um integralista refugiado na Rússia. Vocês já imaginaram isso? Não, aliás, um integralista multitalentoso. Não, ele não é só integralista, como ele é um adepto da teoria eurasiana. Ele é um seguidor do Alexander Dugin, que é uma espécie de Olavo de Carvalho russo. Tem uma outra peculiaridade da biografia dele também, Sérgio, que eu acho que vocês vão gostar de comentar aqui. Não, ele também é um bailarino, um dançarino, é conhecido como o rei do mambo, e ele dança o lambazuque. Alguém aqui já dançou o lambazuque? Sabe o que é o lambazuque? Não, eu sou da época da lambada. Você dançava lá no bar? Quando eu comentei desse assunto com o Mina, ele falou, é lambada? Lambada. Vamos dizer que é um ritmo menor. Vamos dizer que é um derivado da lambada. Exato. Mas você sabe dançar lambada? Agora já perdi o tato. Não, né? mostra. Não, por favor. Eu posso cantar aqui, chorando se for, que um dia só me fez chorar. Eu vou dizer uma coisa sobre esse Fauzi. Se ele não fosse real, ele teria sido inventado pelo Porta dos Fundos. Ele é um típico personagem do Porta dos Fundos. É um terrorista, bailarino, guardador de carros. Não, acho que me chama a atenção como a busca obsessiva por significados, o que ela faz com a pessoa, né? Isso. Defensor dos guardadores de carro, integralista, eurasiano.
dançarino, Refugiado na Rússia. refugiado, né? São muitos. Foi Juísta, participante das jornadas de junho. É isso. Estava lá, né, foi defendido por algumas lideranças. Quer dizer, essa confusão. É o século XXI resumido numa pessoa. O terrorista Moderníssimo. brasileiro. O O Brasil consegue avacalhar até o terrorismo. Até o terrorismo. É isso. Pois é. Bom, eu agradeço pela presença de todos, agradeço a Thaís, agradeço ao Sérgio. E se vocês gostaram desse vídeo, tem uma sinetinha aqui embaixo, você pode se inscrever no canal de Carta Capital. Mas não comentem. Para todos vocês que gostam, para todos vocês que amam nos odiar também, pode assinar e se inscrever no nosso canal, que você vai receber notificações aí toda vez que tiver um vídeo da Carta Capital, para poder entrar nos comentários, xingar a gente, fazer o que vocês costumam fazer. Pedir uma música como agora, né? Por exemplo, essa semana a gente cantou uma lambada, na semana que vem a gente pode cantar qualquer outro ritmo também que os leitores desejarem. Mas talvez um bolero, gente. Quem sabe. Muito obrigado Não a todos. contem comigo, não. Um excelente final de semana. Tchau, gente. Até o próximo programa. Até mais.